Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo. E hoje vou passar uma matéria a vocês sobre Orichalcum, o lendário metal de Atlântida. Mas antes eu venho aqui falar um pouquinho sobre Atlântida, sobre a queda de Atlântida, a cidade perdida de Atlântida, e também dizer o porquê que a espiritualidade, e muitas fontes também dizem que agora ela ressurgirá, houve sim, na época, por volta de 12 mil anos atrás, uma situação de desafios, chegaram uma linhagem galáctica na Terra e começaram a conturbar, a fazer com que os Atlantes se corrompessem e buscassem mais poder, vivessem mais pelo ego, E com isso houve uma grande separação, e também depois, de certa forma, batalhas. Mas a grande questão é que nessa época houve o dilúvio de Noé, certo? Então, muitos dos Atlantes que foram avisados, eu estava entre eles, foram para outras áreas do planeta Terra, principalmente dentro da parte intraterrena. Foi aí que os primeiros, vamos dizer, digo humanos, porque estamos na Terra, terráqueos, foram para as partes mais internas do planeta Terra, e entre outras também, como também após, vamos dizer assim, a Terra ecoar sua água, também remanescentes de Atlântida estiveram no Egito. E foram eles que ajudaram nas obras, nas construções que hoje chamamos das pirâmides do Egito. Outros também vieram para o Brasil, entre outras regiões aqui na América do Sul. Mas por que isso aconteceu, amados irmãos? Como que se deu essa queda de Atlântida, principalmente em um dia e uma noite? Imagine, uma cidade inteira desaparecer dentro do oceano, ou talvez até dentro, congelada no gelo. A gente não sabe também sobre a Antártida, porque lá contém muitos mistérios. Então essa posição da onde está a Atlântida, é algo muito misterioso, para os pesquisadores, mas também não quer dizer que ela não irá ressurgir, porque sim, irá ressurgir, porque se no dilúvio de Noé houve uma mudança de polos magnéticos no planeta Terra, onde os oceanos, as águas cobriram determinadas regiões que haviam terra, deste momento agora que a Terra vai mudar, alterar seus polos magnéticos, e se verticalizar também, haverá a grande mudança das águas. Isso já está acontecendo, isso é científico, é só pesquisarem sobre a mudança dos polos da Terra, vocês vão ver matérias e rapidamente está acontecendo isso. Então até os cientistas estão em alerta sobre isso. Os próprios animais da natureza também estão perdendo a sua localização, Mas o que vai acontecer agora também vai fazer com que a Atlântida ressurja, também como outras cidades escondidas e desconhecidas do homem atual também irão ressurgir. Então as terras, se sobressairão debaixo do oceano para poder estar na superfície, como também outras regiões serão tomadas pelas águas, e afundarão. E é por isso que há uma grande urgência no mundo e no mundo espiritual também sobre passar essas informações das mudanças que estão acontecendo em nosso planeta, dos partos da Terra, como também no coração de cada um, seu próprio eu superior está dizendo o quanto é importante este momento e que às vezes até recebem um chamado individual para ir em meio à natureza ou locais mais seguros. Então todas essas descobertas que estão tendo sobre a Atlântida, isso só vai comprovar realmente que ela existe, para a maioria das pessoas, mas que também irá ressurgir. Então aguardem que logo teremos novas notícias
importantes sobre esse tema. E por enquanto eu vou passar a seguir para vocês uma mensagem, né, uma matéria do Alienígenas do Passado que fala sobre o orichalcum, né, um metal tão precioso quanto o ouro, né, e que havia na cidade de Atlântida, ou seja, é um metal que eles fabricavam, né, e com certeza também tem algum significado energético, certo? Para que este material fosse fabricado naquela época. É bom observar então a matéria a seguir, tá bem? Amo vocês, muitas bênçãos, vejam o vídeo até o final. Entende o que mexeu. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Orichalcum, o lendário metal da Atlântida. A lenda afirma que em tempos muito antigos, ao lado do ouro e da prata, outro metal precioso era cobiçado e extraído na Atlântida. Um dos grandes mistérios da nossa civilização é o desaparecimento da Atlântida, que o filósofo grego Platão mencionou em algumas de suas obras, e hoje continua sendo uma das cidades perdidas, mais procuradas da história. As lendas sugerem que Atlântida foi uma civilização que possuía uma tecnologia muito avançada, até mesmo para o nosso tempo, e desde que foi mencionada pela primeira vez na Grécia Antiga, buscou-se determinar sua localização, pesquisando em todo o mundo, desde o mar Mediterrâneo, passando pelas calotas polares até o Pacífico Sul. Ninguém sabe a localização exata de Atlântida, mas Platão descreveu que ela ficava além dos Pilares de Hércules, uma referência ao Estreito de Gibraltar, no norte da África, e que seus habitantes conquistaram muitas partes da Europa Ocidental e África, 9.000 anos antes da Era de Solon, ou seja, aproximadamente 9.600 a.C. após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, Atlântida afundou no oceano, em um único dia e noite de infortúnio. O Orichalcum tem uma história antiga e misteriosa e, durante séculos, os especialistas debateram a composição e a origem do misterioso metal. A maioria dos especialistas concorda que Orichalcum é uma liga de cobre, semelhante ao latão, feita por cementação. Um processo pela qual os minérios de zinco, carbono e cobre são combinados. De acordo com os antigos textos gregos, o Orichalcum foi inventado por Cadmo, um personagem da mitologia grega que também teria sido responsável pela fundação de Tebas e por trazer o alfabeto da Fenícia para a Grécia. O filósofo grego Platão mencionou Orichalcum como um metal lendário e descreveu a cidade de Atlântida como iluminada pelo seu brilho avermelhado. Toda a parede que contornava a zona mais externa foi coberta com um revestimento de latão, e a parede seguinte foi revestido com estanho, e a terceira, que cercava a cidadela, brilhava com a luz vermelha do Orichalcum. No interior do templo o teto era de marfim, curiosamente forjado em toda parte com ouro e prata e Orichalcum, e todas as outras partes, as paredes e pilares e piso, eram revestidos com Orichalcum. Platão também disse que o metal, perdendo apenas em valor para ouro, foi extraído da Atlântida para cobrir todas as superfícies do templo de Poseidon. Em 2015, na costa sul da Sicília, perto da cidade de Gela, uma equipe de arqueólogos marinhos recuperou 39 lingotes de Orichalcum de um navio naufragado há cerca de 2.600 anos, e mais recentemente, uma segunda expedição ao navio naufragado retornou com outros 47 pedaços do metal. Após a descoberta do naufrágio, as autoridades sicilianas informaram que os lingotes eram feitos de zinco, carvão e cobre, o que corresponde às antigas descrições do Orichalcum. O professor e arqueólogo Sebastiano Tusa afirmou que os lingotes descobertos nos destroços do navio naufragado eram provavelmente o mítico metal vermelho conhecido como Orichalcum. Especialistas acreditam que os lingotes da Atlântida estavam sendo transportados de Gela, ao sul da Sicília, para a Grécia ou Ásia Menor,
e o navio que transportava o metal provavelmente foi pego por uma grande tempestade e afundou. O naufrágio é da primeira metade do século VI a.C. e o navio estava a apenas 1000 metros da costa de Gela, a uma profundidade de 3 metros. Nada semelhante jamais foi encontrado. Sabíamos sobre Orixá Okun por textos antigos e alguns objetos ornamentais. O achado confirma que um século após sua fundação, em 689 a.C., Gela cresceu e se tornou uma cidade rica em oficinas de artesãos especializados na produção de artefatos preciosos, comentou Tusa sobre a importância da descoberta. De acordo com os gregos antigos, o Orixá Okun era um metal que só podia ser encontrado em um lugar, a cidade perdida da Atlântida, que afundou há mais de 11.000 anos, mas sobreviventes desse cataclisma poderiam ter se espalhado pelo mundo, habitando as ilhas do Mediterrâneo e levando seus conhecimentos sobre a fabricação deste misterioso metal. Fonte: Alienígenas do passado. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz.